Bom, boa noite. Vamos dar início, então, à última mesa desse dia, dessa maratona, não é? De teoria crítica. Então, eu gostaria de começar fazendo a apresentação dos expositores. Ambos são dois grandes amigos, dois grandes intelectuais. José Castilho Marques Neto foi professor de filosofia na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, por onde se aposentou. Aliás, foi meu colega de sala nesta universidade. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? E então, como eu disse, professor aposentado da Unesp, né? É também pesquisador, editor e gestor público. É consultor internacional na J. Castilho Gestão e Projetos, livro Leitura e Biblioteca, né? E conselheiro de várias instituições culturais e educacionais. Ele dirigiu diversas instituições culturais ligadas ao livro e à formação de leitores. Como, por exemplo, ele foi diretor da Unesp, da editora da Unesp, durante 27 anos. Foi diretor da Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, de São Paulo, durante 3 anos. Foi secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura no Brasil, durante 8 anos, no governo Lula. Presidiu em vários mandatos a Associação Brasileira e a Associação Latino-Americana de Editoras Universitárias. E escreveu livros e artigos em sua área de atuação, né? E se vocês já ouviram falar na Lei Castilho, que é a Lei 13.696/2018, do Plano Nacional de Leitura, da leitura e escrita no Brasil, o Castilho é o autor dessa lei. Por isso que ela é conhecida como Lei Castilho. Ok? Bom, e ela é apelidada Lei Castilho em reconhecimento ao trabalho que ele fez em prol disto, né? Bom, então, o Castilho também escreve mensalmente no Jornal do Rascunho, que a gente consegue ler e acompanhar online, né? Bom, e o Miguel Ângelo Veda, é professor da Universidade de Buenos Aires, né, da UBA. É doutor em letras, né, também pela Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. É professor titular plenário da Cátedra de Literatura Alemã, né, e a cargo da Cátedra de Teoria da Literatura Comparada, também na UBA. É investigador principal do CONICET. CONICET é um CNPq de lá, não é? É investigador principal do CONICET, é diretor da seção. Um momentinho, só aqui, meu celular aqui. Diretor da seção de Literaturas em Línguas Estrangeiras da UBA e autor de vários livros, de uma obra muito grande. Vou citar alguns, né? Um sobre o Krakauer, Siegfried Krakauer, né? O Caçadores de Ocasos, que é sobre a literatura de horror nos tempos do neoliberalismo, pela editora 40, lá de Buenos Aires. Organizador, junto comigo, do Estado de Exceção na Argentina e no Brasil, uma perspectiva a partir da teoria crítica, não é? Do História e Consenso de Classe, 100 anos de leituras e debates, não é? De 2023, editado com o Antônio Infranca. O Ensaio nas Literaturas de Língua Alemã, Estudos Críticos da UBA, de 23, e traduziu e editou obras do Goethe, especialmente o Fausto, né? E traduziu Kafka, Lukács, Krakauer, Adorno, entre outros, o que não é pouca coisa. Então, o Miguel tem um trabalho bastante intenso, muito crítico e um dos principais representantes da teoria crítica na América Latina, né? Se é que não é do mundo, né? Globalmente, tá bom. E como é o Castilho na questão do livro. Então, eu quero passar a palavra, então, agora ao Castilho. Nossa mesa é sobre
literatura, neofascismo e inteligência artificial, né? E quando eu os convidei sempre colocando essa questão: qual o impacto que a inteligência artificial pode trazer para o campo da literatura e para o campo da leitura, né? E como a literatura pode reagir a essa situação, ok? Sempre ligando com a questão do neofascismo, então. Então, eu passo a palavra ao professor Castilho, ok? Boa noite, Renato. Boa noite, professor Miguel Verde, um prazer conhecê-lo e dividir essa mesa. Boa noite a todos e todas que estão presentes e aqueles que também nos escutam via internet. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao Renato o convite para participar dessa mesa e de tentar, de alguma maneira, contribuir para esse congresso já tradicional da teoria crítica, não é? Quero também fazer um esclarecimento que eu acho que é absolutamente necessário. Eu não sou exatamente um pesquisador da teoria crítica, não é? Sou mais um leitor sobre isso. A minha atuação também há mais de 20 anos, ela centrou-se ao lado das minhas atividades como presidente da Fundação Editor da Unesp, editor da universidade. Há mais de 20 anos eu trabalho na construção de políticas públicas para a formação de leitores. Até porque a minha caminhada dentro do mundo do livro, da literatura, das leituras, das escritas no Brasil e principalmente no mundo ibero-americano, me levaram à absoluta convicção de que se trata de uma necessidade estratégica, não apenas da construção dos nossos países, mas uma condição estratégica para a manutenção da democracia e hoje uma absoluta necessidade da luta contra os neofascismos que estão se apresentando abertamente para nós já há um bom tempo, não é? Nesse sentido, eu distanciei-me da pesquisa acadêmica estrito sensu, não é? E trabalhei num universo que não é rigorosamente o universo somente da pesquisa, mas também da aplicação muito concreta junto à política pública, junto a comunidades carentes e marginalizadas no Brasil todo, e também de alguns países, digamos assim, periféricos do mundo que nós conhecemos. Acabo de chegar, por exemplo, de uma semana muito intensa de organização, de debates e de formação de leitores em Cabo Verde. Já fiz isso, enfim, em quase toda a América Latina, e é um mundo do qual eu vou falar, né? É um mundo do qual eu coloco algumas ideias para vocês, daquilo que eu penso, do tema que o Renato nos colocou, não é? A literatura, não é? O fascismo e a inteligência artificial. Na verdade, esse tema, para mim, são algumas encruzilhadas no mundo contemporâneo, em que a questão da literatura se coloca também em um mundo de não leitores. Porque, só para falar do Brasil, né, nós falamos de um país em que 53% da população não se declara leitora, né, conforme a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil do ano passado, que acumulou, desde o golpe que afastou a presidente eleita em 2016, o presidente Dilma Rousseff, acumulou uma perda de 12 milhões de leitores desde então, não é? Contra um acréscimo de 16,5 milhões de leitores que nós tivemos entre 2010 e 2015, quando começamos a colher os tímidos frutos de uma política pública que estava sendo exitosa até a queda da presidente, que foi o Plano Nacional de Livre Leitura. Enfim, mas não é do plano que eu quero falar. Eu quero colocar algumas preocupações e me aproveito desse espaço privilegiado que reúne intelectuais, pensadores do mundo contemporâneo para dialogar um pouco com vocês aquilo que eu penso.
Eu confesso para vocês, eu disse isso para o Renato e para o Miguel agora nos bastidores, mas eu estou bastante cansado, então, para não me perder, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é ler um texto, né? E espero fazê-lo na maior brevidade possível, para não cansá-los demasiadamente. Uma sensação percorre um grande número de cidadãos e cidadãs do chamado mundo ocidental, a de que estamos vivendo um tempo muito próximo da ascensão do nazismo na Alemanha dos anos 30. Pessoas mais jovens me dizem constantemente que estão tentando entender o período da Segunda Guerra Mundial e o seu contexto, na tentativa de procurar entender similaridades que proporcionem algum entendimento da perversidade social, econômica e moral dos dias de hoje. Se essa questão fosse apenas teórica, seria talvez mais um exercício que alcançaria relevância ou ostracismo no parque das nossas ideias sempre em conflito. O problema é que o conjunto de fatos objetivos no mundo nos empurra o famoso raciocínio popular. Se tem cheiro de, se parece com, se age como, existe. E essas figuras têm nome, que nos proporcionam essas sensações. São lideranças da ultradireita antidemocrática, lideranças que apresentam um determinado tom de fanatismo, mas de grande falsificação, de negacionismos múltiplos, mesclando populismo com o terror da violência que objetivamente golpeia e mata. Sou daqueles que costumam olhar em primeiro lugar a história e seu tempo. E a primeira constatação é que estamos a uma ínfima medida de tempo histórico, apenas 92 anos, passados entre a ascensão de Adolf Hitler ao poder como chanceler da Alemanha e a posse do presidente dos Estados Unidos, do atual presidente dos Estados Unidos, que, como sabemos, é um ícone dessa ultradireita mundial. Ambos empossados em diferentes circunstâncias políticas e sociais e econômicas, mas com o aval popular da maioria da população de seus países. Instigado por esses dados, fui buscando, entre consultas, leituras, releituras e muitas memórias, que também, creio que boa parte de nós crescemos num país ditatorial, alguns pontos que deram legitimidade ao nazismo na complexa sociedade alemã dos anos 30. Nesse contexto, é importante realçar, frente ao justo espanto que causa aos democratas o número expressivo de votos na ultradireita contemporânea, que a resistência ao totalitarismo nazista na Alemanha existiu, mas Hitler não ascendeu, não chegou ao poder, escondendo suas intenções, tanto pela grande circulação e debate de seu livro Mein Kampf, quanto por suas ações objetivas, como a coletiva de imprensa de 1933, que anunciou a construção do primeiro campo de concentração nazista, o notório campo de Dachau. E depois dele, centenas foram construídos abertamente antes da Segunda Guerra. Como acontece hoje aqui em outras paragens, também houve concordância de parte da população alemã em ceder o poder a um homem com propostas genocidas, violentas e antidemocráticas. Outros fatores apontados por historiadores também nos fazem refletir das proximidades metodológicas e das ideologias incrustadas em projetos de poder ontem e hoje. Apesar das diferentes circunstâncias históricas, políticas, sociais e econômicas, um dos fatores notórios que levaram o nazismo ao poder foi o forte sentimento nacionalista insuflado pela máquina do partido hitlerista. Derrotada como grande potência na Primeira Guerra, ferida pela perda, a Alemanha foi tomada por um nacionalismo expansionista, supremacista, buscando retomar seu papel de liderança mundial. Talvez seja um pouco forçoso, mas seria forçar alguma semelhança, associar essa aspiração do passado com o imperativo MAGA contemporâneo? Igualmente, com a devida cautela teórica, não há como não pensar na similaridade do ódio às civilizações e etnias praticadas pelo nazismo,
que classificava povos como raças inferiores, capazes de todas as barbáries e usurpações, e o comportamento das lideranças da ultradireita contemporânea, seja o atual genocídio em Gaza ou a fúria contra os imigrantes nos Estados Unidos, classificados como perigosos, criminosos, tratados como tal. Mas, como sempre ocorre na história, as primeiras manifestações de movimentos e lideranças profundamente antidemocráticas que aspiram o totalitarismo começam com expresso ódio à cultura e ao conhecimento, materializado em ações objetivas que procuram destruí-los. Em 10 de maio de 1933, sob o comando do Diretório Nacional dos Estudantes, então simpatizantes do nazismo, na Begelplatz de Berlim foi palco de uma gigantesca queima de livros, isso é notório, de autores críticos ao regime ou considerados fora dos padrões impostos pela ideologia hitlerista. A fogueira que queimou Mann, Freud, Zweig, entre muitos outros, foi acesa em dezenas de cidades do país, afugentando ou eliminando centenas de intelectuais, cientistas, escritores, escritoras, professores, professoras. Tudo em nome de uma, entre aspas, purificação radical de elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã. Fecha aspas, conforme justificava o poeta nazista Hans Jost, sob a complacência de parte da opinião pública, de parte da intelectualidade, de parte das editoras e de parte de países que viam a barbárie como fanatismo estudantil controlável. Compartilho esses pensamentos incipientes, e ainda muito no seu princípio, após ser provocado por duas notícias aterradoras alguns meses atrás, que se só tornaram piores as informações que nos chegam vez ou outra nos últimos anos sobre as tentativas de eliminar autores e livros nas escolas e bibliotecas brasileiras, provocadas por arautos da ignorância e da violência censória antidemocrática de triste memória. Como exemplo de muitos, lembro matéria de O Globo de 20 de junho de 24, que aponta tentativas de censura a Ziraldo, a Jefferson Tenório, a Marçal Aquino, pasmem, a Machado de Assis, a Luiz Puntel e Flávia Martins. O colunista Jamil Chad, que observou os primeiros movimentos do novo presidente norte-americano, ainda no início desse ano, em 10 de fevereiro de 2025, portanto, denuncia que, segundo a PEN American, houve banimento de cerca de 10 mil títulos de livros nas bibliotecas e escolas norte-americanas entre 23 e 24, todos em estados e municípios comandados por republicanos. Além disso, desde 2021, a mesma entidade, a PEN American, contabilizou 16 mil títulos proibidos em escolas nos Estados Unidos, número somente visto na época da Guerra Fria dos anos 1950. E ainda que a ordem agora é federal, como escreve, entre aspas, cito o Jamil. A decisão foi tomada como forma de cumprir as ordens executivas de Trump, que estabeleceram a defesa da mulher contra ideologias extremistas e restaurar a verdade biológica. A batalha feroz que a ultradireita trava contra a equidade em todos os seus aspectos não se restringe apenas aos livros literários e de instrução escolar, mas também, repetindo períodos de horror na história, procura destruir o mundo da pesquisa e da ciência nas universidades. A fúria censória em vigor nos Estados Unidos já começa a atingir a cooperação científica internacional. Um grupo de pesquisadores brasileiros, em trabalho conjunto com centros de pesquisas internacionais, recebeu, ainda no início desse ano, um comunicado da Agência Norte-Americana de Financiamento à Pesquisa, conhecida Fulbright, que o projeto que estavam levando em cooperação havia sido censurado e que era preciso readequá-lo, retirando palavras e temas agora banidos da Academia Norte-Americana, ou com a tentativa de serem banidos. Pasmem, as palavras que deveriam ser retiradas são direitos humanos, opressões de gênero, classe e raça, crise dos princípios democráticos, emancipação social,
sistemas de opressão, interações transculturais, promoção da justiça social, crescimento da população encarcerada e suas implicações racistas, crescimento das desigualdades, crise ecológica e crescimento de práticas de vigilância e segurança que violam direitos civis e políticos fundamentais, entre várias outras temas que deveriam ser retirados, mostrando um teor reacionário e negacionista absolutamente que não se esperavam, pelo menos não esperávamos que voltassem à baila. Outras coisas aconteceram ao redor do mundo, e se formos trabalhar, por exemplo, as notícias que nos chegam de Israel, também no início do ano, onde também houve uma escalada contra os livros, a mando do genocida Netanyahu, houve, inclusive, o portal de notícias Israel News também, em fevereiro, foi quando eu comecei a prestar uma atenção mais cotidiana nesses temas de censura a livros e temas. Esse portal Israel News, de 10 de fevereiro de 25, noticiou que a polícia de Israel invadiu 2 livrarias icônicas em Jerusalém Oriental no domingo, alegando que os livros vendidos lá eram incitadores, e depois prendeu os proprietários sob suspeita de perturbação da paz. Me lembrou, sabe, Renato, os tiros da minha antiga livraria Kairos, em 1979, que levou tiros e ameaças constantes simplesmente porque vendiam alguns livros chamados de esquerda, não é? E que nem eram não tantos, e muitos deles nem eram exatamente de esquerda, não é? E nós? Alguma dúvida de que é preciso, enquanto sociedade civil, se contrapor a isso tudo? Antes que os arremedos perigosos do nazismo que teima em ressurgir, consolidem seu poder, é preciso recordar e agir no presente. Eu penso que a palavra, o livro, a fabulação e a ciência são armas potentes contra a barbárie. A ultradireita, estou convicto, sabe disto e age com pressa e precisão para destruí-los. Até quando os democratas, os socialistas, os humanistas continuarão a pensar que a defesa desse patrimônio cultural e a formação de novos escritores e escritoras, novos leitores e leitoras, é algo que pode ser adiado porque não é urgente? Há poucos meses, 2 entrevistas impactantes me trouxeram mais elementos para pensar a potência do trabalho cultural e educacional nesses tempos difíceis que vivemos. E, para mim, eles se apresentaram também como fagulhas de uma esperança possível de transformação. Da primeira entrevista, refleti sobre um conceito defendido pelo entrevistado, Dr. Alfred de Zayas, que é professor de Direito na Escola de Diplomacia da ONU, que foi entrevistado por um professor de Política Internacional da University of South Norway, Glenn Diesen, onde ele coloca o conceito da cultura da trapaça. Zayas é autor de vários livros, né, onde, entre um deles, Building a Just World Order, ele reproduz 25 teses que construiu a partir da sua atuação como especialista independente sobre a promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa, que foi uma função criada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2011. É uma entrevista bastante longa, vou pensar algumas coisas que me deixaram bastante pensativo a respeito de como que age, por exemplo, uma entidade internacional e um homem que não necessariamente é um homem de esquerda, mas é um democrata e que entende as tarefas do mundo hoje como uma de resistência e de construção democrática contra os neofascismos em andamento. O Zayas expõe nessa entrevista, né, com clareza, e eu diria até com coragem, as causas da guerra da Ucrânia,
E, ao expô-las, ele demonstra o terrível impasse do mundo contemporâneo sob a trágica e frágil hegemonia dos Estados Unidos sobre a Europa e o planeta. Chamou a atenção o período que ele classifica como as causas geradoras da guerra da Ucrânia com a Rússia. Para quem estudou ou viveu os anos 90, não surpreende sua afirmação de que Bill Clinton destruiu um momento histórico da humanidade, que poderia ter transformado dentro do círculo ainda da ordem capitalista, os imensos recursos utilizados para as guerras intermináveis que vivemos no planeta em um período de paz, quando a economia bélica poderia ser dirigida para uma economia de desenvolvimento sustentável. Ao optar em aumentar a presença da OTAN nas fronteiras russas, quebrando o acordo firmado, Clinton recusou a concordância da Rússia pelo desarmamento. Segundo Zayas, o fez com o apoio dos governos europeus, comprovando mais uma vez que, desde muito tempo, para não dizer sempre, somos governados por dirigentes desconectados das realidades, das pessoas, de seus territórios, mostrando apenas na aparência os títulos de democratas, praticando, na verdade, o inverso do que a cidadania e a política acordada na Carta das Nações Unidas estipulam. Recordo que, no auge da crise do neoliberalismo, no final dos anos 90, crise que abriu caminho para governos com um perfil mais à esquerda serem eleitos em muitos países, inclusive no Brasil, também se forjaram diretrizes em organismos internacionais, como o PNUD, que passaram a conceituar a ideia de desenvolvimento para além da economia, mas atrelada ao desenvolvimento humano, à sustentabilidade e à preservação do ecossistema. Foram dessas diretrizes que a Unesco, e principalmente os órgãos ligados à cultura e à educação, como o Centro Regional de Fomento ao Livro e à Leitura na América Latina e Caribe, o CELALC, e a Organização dos Estados Ibero-Americanos, propuseram em 2003 os movimentos de formação de leitores e leitoras, a valorização da literatura e a democratização do acesso a ela na região ibero-americana. No final dos anos 90, início do 2000, nos rebelamos à imposição de um mundo dominado unilateralmente pelos Estados Unidos, com a consequência falência de teses como a de Fukuyama e seu fim da história, como também lembrou Zayas em sua entrevista. E hoje, ao situar Ucrânia e Gaza na contemporaneidade, Zayas afirma que, apesar de vozes poderosas do mundo acadêmico e político falarem ao mundo o que é preciso fazer para deter as guerras e construir a possibilidade de não nos autodestruirmos, ninguém os escuta, diz ele, o que nos leva a viver, entre aspas, num mundo paralelo. O caminho que ele propôs para tentarmos reverter esse mundo paralelo da desinformação, da manipulação da verdade, da ação maléfica das mídias tradicionais, de uma inteligência artificial ainda sob controle das 5 big techs e dos grandes magnatas que a controlam, me chamou muita atenção. Ele diz literalmente que sua esperança reside na difusão de mensagens para a maioria das populações de que elas estão sendo enganadas há décadas. E todo um aparato mercantil ideológico foi construído com esse propósito de vender uma narrativa enganosa. A alternativa de vivermos uma guerra contínua, ele propõe que construamos pontes, que busquem um consenso para novos pactos civilizacionais baseados na autodeterminação dos povos, onde todos sejam respeitados na sua diversidade. Essas intenções não são desconhecidas do mundo liberal. Mas, surpreendentemente, o que ele coloca como veículos que fariam essas pontes? Sua resposta é clara e só reafirma o que muitos de nós defendem já há anos. Ou seja, Zayas coloca que nós devemos dar centralidade às ações culturais, às artes e às literaturas, que aguçem a crítica e o pensamento autônomo, pavimentando o caminho para o entendimento democrático baseado na disputa dos argumentos, com ênfase na via da política e da superação das violências, porque buscam uma ordem democrática e equânime e, segundo ele, colidem frontalmente contra os neofascismos que estão em construção.
Para chegar a essa conclusão, que envolve um olhar sobre os poderes, ele não dispensou também nessa entrevista a literatura e termina, praticamente, até eu me recordo, termina essa entrevista lembrando o diálogo de Alice no País das Maravilhas com Humpty Dumpty, que reproduz aqui. Aí Alice diz a Humpty: a questão é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A que Humpty responde: a questão é saber quem é que manda. É só isso. Trata-se de lutar segundo Zayas, para recuperarmos os significados das palavras, capturadas pelo poder neoliberal empoderado na política unipolar norte-americana e na subordinação da Europa. Conceitos como democracia, autodeterminação dos povos, liberdade de expressão, deformados pelo neofascismo em ascensão, produzem efeitos danosos no mundo conectado pelas 5 Big Techs e precisam ser contundentemente recuperados por ações culturais intensas, difundidas pelas artes e pelas literaturas. Além da política, robustecer ações culturais e educacionais é, na visão de Zayas, que eu compartilho, uma necessidade estratégica para um mundo que tem mais em comum do que diferenças irreconciliáveis. A segunda entrevista veio ao encontro dessas reflexões e abriu ainda mais as possibilidades sobre a centralidade da cultura. Promovida pelo Instituto Emília, Instituto de Formação de Leitores, aqui de São Paulo, como aula inaugural de uma pós-graduação intitulada Leitura Sem Fronteira, Mediação e Formação de Leitores, eu assisti à palestra inaugural do professor Edmilson de Almeida Pereira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, que tem uma extensa obra bastante importante. A exposição sobre Anansi, Imaginário, História e Literatura na Afrodiáspora, ampliaram as nossas perspectivas e o próprio tema, ao colocar questões que formulam alternativamente a lógica ocidental de Zayas, dialogam ao mesmo tempo com as proposições daquele diplomata, pensador da ONU. Citando aqui apenas os primeiros fundamentos das ideias expostas pelo nosso amigo Edmilson, que são as bases conceituais da ideia de mediação, ele as associa ao conceito de multiculturalismo dos anos 90, que é o mesmo período referencial que Zayas utilizou na sua entrevista, quando as mudanças de rumo nas políticas criaram a possibilidade de um mundo mais harmônico. Para o Edmilson Pereira, a ideia de mediação que busca o consenso entre múltiplas visões iniciada nos 90 está totalmente perdida atualmente por toda a conjuntura que já comentamos. Mas urge resgatar esse momento de busca de um consenso, segundo ele. No mundo das desinformações e de profundas divergências que são aparentemente irreconciliáveis, e tendo por base uma fina análise das diásporas africanas passadas e contemporâneas, Pereira nos apresenta uma outra perspectiva que escapa ao pensamento ocidental hegemônico e que se afasta dos raciocínios que impõem uma divisão antagônica entre duas partes que se opõem. É muito instigante para nós que tivemos toda uma formação, né, longe de uma filosofia pensada com o viés africano, por exemplo, que é aquilo que o Edmilson Pereira trabalha. Negar a lógica dicotômica dos conquistadores, diz o Edmilson, abre a possibilidade de pensarmos a partir de uma cultura, entre aspas, cultura global de errâncias da afrodiáspora e da necessária absorção de uma multiplicidade de culturas dos territórios. Esse movimento, presente no que chamamos das margens de todas as sociedades ocidentais, cria a capacidade de tecer o consenso do que se entende irreconciliável. Para além dos confrontos, argumenta Edmilson, no esgotamento das forças neste confronto, criam-se caminhos nas situações intermediárias. E diz ele, é a literatura e o processo literário que podem exprimir o real dessas situações intermediárias, ao mesmo tempo que cria, por ser literatura, por ser uma fabulação, um outro real imaginado,
um outro real projetado, desafiando o pensamento lógico, provindo do positivismo europeu, que aponta o que é bem e mal. Refletir sobre as possibilidades do imaginário, das literaturas que vão além do senso comum, torna-se tarefa fundamental nos dias de hoje, na visão desse pensador. Sem querer entrar em concordâncias ou discordâncias, eu entendo, e daqui do meu canto, eu vejo esses dois universos dos entrevistados com muita admiração, os acho extremamente instigantes. Não é? E nas suas diferenças, ambos convergem para um mundo com mais equidade, um mundo em que o humano possa conviver de maneira mais harmônica, se mostram como possíveis. Não é? E, ao mesmo tempo, ambos mostram, com raciocínios diferentes, a necessidade urgente da valorização das literaturas, das artes, das culturas, como saídas possíveis para a crise que nos atormenta e que, objetivamente, como demonstraram a exaustão dos nossos cientistas, pode nos levar à autodestruição. Mas, antes de tudo, eu acho que eles são mensagens de uma realidade que pode, no seu movimento, se ajudar, digamos assim, a ter uma possibilidade de transformação. Porque no dia a dia, no conjunto do dia a dia das pessoas, e principalmente daqueles que estão nas margens, e as minhas andanças pelos países, pela América Latina, agora pela África também, eu tenho percebido claramente que aqueles que estão nas margens buscam e conseguem obter aquilo que o Edmilson chama de consensos desejados. Né? As lutas por uma sociedade eticamente responsável e justa, ao contrário do que muitas vezes nos aparece, está viva e está em ebulição. Né? Não é possível, portanto, desistir desse movimento real, principalmente esse movimento que acontece na maioria excluída da sociedade, que está, ao mesmo tempo que numa situação de trabalho disforme, enquanto classe, desse trabalho uberizado dos tempos atuais, de uma camada imensa, boicotada no seu direito a uma vida mais digna, mas que mesmo assim segue em movimento. Se é certo que há uma sensação de que o anseio fascista por parte das elites está presente, me parece certo também que a contradição desse movimento está igualmente presente. A ideia de contradição e movimento, que está no princípio, como todos sabemos, da dialética marxista, formulou que os conflitos e tensões inerentes a um sistema, embate capital e trabalho, no capitalismo, etc., enfim, não vou rezar a missa para os vigários, são a verdadeira força impulsionadora da história. Em vez de paralisar, esses antagonismos geram mudança contínua, levando à evolução de estruturas sociais e ao surgimento de novas formas. É a ideia de que a história avança através dos seus próprios opostos interligados. Esse conceito, que absorvi há mais anos do que eu desejaria lembrar, e que é uma ferramenta poderosa para um melhor entendimento das coisas terríveis que os seres ditos racionais realizam no nosso planeta, de certa forma, em uma pequena medida, também nos conforta para as nossas cada vez mais frequentes ansiedades provocadas pelos absurdos que a política, transformada nos nossos tempos com muita constância em barbárie, tem nos proporcionado nessa primeira quadra do século XXI. Os embates, os antagonismos, ao final, não são paralisantes, mas movimentam, criam, fazem o mundo se transformar. Enquanto estivermos em movimento, penso eu, há sempre a possibilidade da superação. A África novamente me chegou quando eu pensava essas coisas, a partir de um recorte de jornal enviado pela atual embaixadora do Brasil em Ruanda, a embaixadora Irene Vidagala, que é a grande especialista de África no Itamaraty, do qual eu tenho uma amizade que me deixa muito feliz por várias circunstâncias pessoais e profissionais. A mensagem virtual que ela me enviou de Kigali, Ruanda, carregava um recorte do jornal ruandês The New Times, do dia 7 de outubro, agora, portanto, recentemente.
A matéria jornalística trata do recém-encerrado Festival Internacional Livros e Artes e ressalta que o evento foi projetado especificamente para celebrar e elevar a literatura e as publicações como principais impulsionadores do desenvolvimento nacional de Ruanda. Não sei se vocês estão informados do que está acontecendo em Ruanda. Ruanda foi considerado, agora, na semana, numa pesquisa internacional, com um índice de desenvolvimento muitas vezes superior ao do Brasil. Né? Reafirmando essa conclusão de que a literatura e as publicações são as principais, deveriam ser as principais impulsionadores do desenvolvimento nacional do país, seguiu-se o depoimento do atual secretário permanente do Ministério de Juventudes e Artes, Olivier Nigabo, que afirma que o evento, estou citando, o evento, que é o Festival Internacional de Livros e Artes, é mais do que uma celebração da cultura, mas também o reconhecimento do papel central dos livros, das publicações e das contações de história desempenham na construção do conhecimento, na preservação do patrimônio e na criação de oportunidades para gerações futuras. E termina afirmando que os livros continuam sendo a pedra angular da expressão cultural. Eles registram o nosso passado, iluminam o nosso presente e despertam visões para o futuro. Em resumo, é a alegoria da prudência grega que todos nós que passamos por ela conhecemos. Não é? Nessa conjuntura que vivemos, onde os genocídios são transmitidos via satélite, como a barbárie impetrada em Gaza, me soou muito forte a informação de que em Ruanda o livro e a leitura estejam sendo considerados impulsionadores do desenvolvimento e acolhidos como instrumento de transformação. Afinal, é sempre bom lembrar, há 31 anos, e sob o olhar covarde da comunidade internacional, Ruanda foi protagonista de uma guerra civil genocida que ceifou a vida de cerca de 1 milhão de pessoas em 100 dias de matança. Nada mais distante ou contraditório do que se mostrou nesse evento de setembro último que festejou livros e artes. Tudo leva a crer que o movimento da história, nesses 31 anos, seguiu contando com coragem essa tragédia que, para mim, chegou pelos jornais à época, quando o massacre ocorria. E depois, com força literária ímpar e inesquecível, na escrita da ruandesa Scholastique Mukasonga, em seu magistral romance autobiográfico, recomendo a todos, que se chama A Mulher de Pés Descalços, editada pela editora Nós, em São Paulo, em 2017. A personagem central de Scholastique é sua mãe, uma das vítimas trucidadas pelo genocídio. Sempre pedir às filhas que, quando morresse, queria que seu corpo fosse coberto. Sem ter quem a cobrisse após o massacre, a mulher de pés descalços foi postumamente coberta pelas forças das palavras de sua filha escritora. Abro aspas para Scholastique. Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo, e tenho apenas palavras. Palavras de uma língua que você não entendia, para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha, com minhas pobres palavras e com minhas frases na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha de seu corpo ausente. Digo eu, dor crua em palavras que nos tocam fundo e passam a fazer parte da nossa sensibilidade resiliente. O depoimento de outra escritora ruandesa no festival, que se chama Yolande Mukagassana, que também escreve sobre o genocídio, e aí transmitindo também a sua experiência pessoal, vai ao encontro do que parece ser uma comunidade que, ao se recusar a esquecer, se fortalece. Yolanda afirma ao jornal a necessidade de se estabelecer a verdade, que não pode ser apagada. Aspas, meu propósito fundamental é educar a geração mais jovem sobre essa história, garantindo a transferência desse conhecimento para todas as gerações futuras. Fecha aspas. Portanto, em Ruanda, transmitir, educar, difundir as histórias das iniquidades, das violências, dos esmagamentos de corpos e almas acompanham muitas gerações de escritores, de ensaístas, de professores
chegando aos pais e irmãos, que, como Scholastic e Mukasonga, não conseguiram cobrir o corpo de seus entes queridos, devorados pelo ódio, pelos genocídios e pelos arbítrios autocráticos que parecem nunca ter fim. E fazem isso tudo por intermédio das palavras, das oralidades, dos teatros da vida, das literaturas, das escritas, que escapam da censura dos que odeiam a verdade e a história. Para muitos de minha geração, é impossível escrever sobre isso e não voltar a buscar na estante um livro que também está impregnado em mim, e eu acredito em muitos de nós. Me refiro a Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes, editado pela Cosac Naif em 2012. Salinas, de quem foi aluno nos barracos da filosofia da USP nos anos 70, morreu por um infarto aos 50 anos. Salinas também foi preso e torturado pelos militares de 64 e escreveu sobre essa odiosa experiência nesse livro em que prenuncia que o mal que lhe infligiram seria provavelmente a causa de sua morte. E como assinala Marilena Chauí no prefácio e Antônio Cândido no pós-fácio desse livro, ele se sentiu no dever de expor o que aconteceu a tantos, transbordando a sua singularidade para exprimir o destino de outros. O que sofreu, muitos sofreram, e quem sabe sofrerão. Nas palavras do próprio Salinas, abro aspas, daí a necessidade do registro rigoroso da experiência, da sua transcrição literária. Contra a ficção do gênio maligno, oficial, se impõe o minucioso relato histórico, e é da boa mira nesse alvo que depende o rigor do discurso. Eu pratico há anos a defesa intransigente de políticas públicas efetivas pela formação de leitores e leitores críticos. Da leitura e da escrita como direito humano às boas consequências de uma formação, desde a primeira infância para todos. Já escrevi muitas argumentações e muitas histórias. A ela, agora, acrescento também esse olhar de que o acesso à leitura e à literatura em políticas públicas inclusivas é uma ferramenta de reparação histórica e de empoderamento contra o mundo do arbítrio e da violência fascista que os capitães do capitalismo destrutivo do nosso tempo insistem em implantar. Em resumo, e para terminar, ao ter acesso à educação e à cultura, os indivíduos ou os grupos sociais podem narrar suas próprias histórias e ter suas vozes ouvidas. A literatura, ao dar visibilidade a essas experiências, contribui para desconstruir preconceitos e promover uma sociedade mais equitativa. Pensar a leitura como política é, portanto, uma reflexão estratégica e prioritária. As políticas de leitura não devem ser vistas como programas isolados, mas como um pilar fundamental para enfrentar os desafios de uma sociedade em crise. Em uma era de conflitos sociais, desinformação e discursos de ódio, elas são um antídoto poderoso, porque capacitam o cidadão a exercer sua cidadania de forma plena, a se engajar no debate público de forma qualificada e a lutar pela inclusão e pelo respeito à diversidade. A leitura e a escrita são ferramentas de resistência e de uma esperança ativa, como está ocorrendo em Ruanda, em nosso país e pelo mundo afora, nos escritos e obras literárias e artísticas nas suas diversas modalidades. Para cada tentativa de esquecimento, sempre haverá a palavra contraditória em movimento dos Salinas, das Scholastiques, das Yolandes, das Chauís e dos Cândidos. Que assim seja. Muito obrigado. Professor Castilho, muitíssimo obrigado. Belíssima conferência. E eu quero realçar, coisa que eu não falei quando apresentei, eu quero realçar que o Castilho, que eu conheço desde a Faculdade de Filosofia da USP, lá nos anos 1970, que eram anos não propriamente fáceis, o Castilho teve a coragem de criar, naquele ambiente truculento da ditadura, ele criou uma livraria
e uma editora chamada Kairos, que se tornou histórica em São Paulo e se tornou o principal fator de um dos principais fatores de resistência na ditadura, né? Na ditadura civil-militar que tivemos aqui entre 64 e 85. E que depois foi uma editora que também foi, como ele mesmo contou, foi alvejada numa noite. Enfim, os CCCs, os órgãos policiais sabem atirar nos alvos que eles escolhem, né? Bom, então eu quero agradecer enfaticamente a sua participação, a sua fala, Castilho, e depois a gente abre os debates. Primeiro, então, eu vou passar a palavra ao meu outro grande amigo, Miguel Veda, né, que tem um trabalho também, como eu disse há pouco, um trabalho extremamente relevante na América Latina toda para o desenvolvimento da teoria crítica, não só com os trabalhos e os livros que ele elabora, que ele publica, né, mas também por organizar vários eventos que reúnem pesquisadores da América Latina inteira na Argentina, que até quero parabenizá-lo por isso, Miguel. Então, passo a palavra a você, então. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar parabenizando a los organizadores de esta 10ª edición del Congreso Internacional de Teoría Crítica. Tuve la oportunidad de participar en varias oportunidades anteriores y siempre estoy impresionado por la importancia de este evento. Y querría agradecer la extrema generosidad que tuvieron. Es una honra para mí compartir este diálogo con todos y todas quienes están presentes, mismo que a la distancia. Pido disculpas porque un inconveniente de salud me impidió estar allí presente con ustedes y pido también disculpas porque voy a hablar en español. Quiero en particular agradecer a mi querido amigo Renato y al profesor Luis Roberto Gómez, que hicieron esfuerzos para que yo estuviera aquí dialogando con ustedes. Hace algunos días me llegó la noticia sumamente triste del fallecimiento de José Pedro Antúnez, a quien yo conocí en congresos de germanística, pero también en varias ocasiones el congreso en los congresos de teoría crítica. Querría dedicarle modestamente, pero con todo el corazón esta exposición a él, a su recuerdo, una persona extremadamente inteligente, pero también extremadamente gentil. Voy a hablar, como aparece mencionado en el programa, sobre literatura de horror, y tiene que ver con un libro que publiqué hace un par de años y sobre otro libro en el que estoy trabajando actualmente, que son tentativas para estudiar fenómenos de la literatura de masas. El propósito que me acompaña en este trabajo tiene que ver con una serie de objetivos que me he planteado. El primero de ellos es proponer una metodología para el análisis del presente, es decir, para analizar nuestro propio presente, una estrategia particularmente difícil. En general, históricamente es siempre difícil analizar fenómenos contemporáneos, pero lo que trato de decir es que más todavía en nuestra época. Hay en esto varios comentarios de Jameson sobre el análisis del presente. Yo elijo un trecho de Jameson como epígrafe del libro que dice lo siguiente: la comprensión del presente desde adentro es la tarea más problemática que puede enfrentar la mente. ¿Por qué en particular en nuestro propio presente? Porque la propia dinámica del capitalismo en su fase neoliberal es también por algunas de las razones que comentó hace algunos minutos el profesor Castillo, vuelven particularmente sensible la exposición de todos
y todas a lo inmediato, a la inmediatez, a la transitoriedad, o como subrayó en varios análisis Enzo Traverso, al presentismo, es decir, a quedar permanentemente afectado por la inmediatez y por el día a día. Hay en ese sentido una propuesta metodológica que se apoya en autores clásicos, en algunos autores contemporáneos como David Harvey o como el propio Jameson, pero sobre todo en la obra de Marx y en la obra tardía de Marx. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la fase tardía de la obra de Marx marca una ruptura bastante fuerte respecto de convicciones en épocas anteriores de su pensamiento. Él todavía en la década de 1840, por ejemplo, en el manifiesto, pensaba que el desarrollo del capitalismo iba a contribuir a un mayor esclarecimiento de la estructura social, iba a contribuir a la desaparición de mitos y a que las relaciones sociales se tornaran más comprensibles. Uno de los grandes aprendizajes que hizo Marx con la crítica de la economía política es que esta percepción era totalmente errada, que la modernidad capitalista genera sus propios mitos, mitos que emergen de la propia relación de capital y que hay toda una abundancia de fetichismos y mistificaciones, dos categorías que, como ustedes saben, son centrales en la obra tardía de Marx y posteriormente en la tradición de la teoría crítica, y que hacen que la estructura del capitalismo, la lógica del capitalismo sea para la conciencia cotidiana, esta categoría que emplea Marx, cada vez más incomprensible y cada vez más inasible. ¿Sí? Eh, esta reflexión de Marx es particularmente actual, porque si hay algo que caracteriza a la fase neoliberal es que ciertos rasgos estructurales del capitalismo tal como fueron analizados por Marx volvieron a aparecer en primer plano durante esa suerte de primavera capitalista que fue el periodo entre 1945 y 1970-75, una suerte de edad de oro de la acumulación del capital. eh, Había surgido la representación de que el capitalismo podía llegar a ser dominado, es decir, el undead capitalism, el capitalismo embriagado, es decir, que era posible manejar dentro de ciertos límites y controlar la lógica del capital. El neoliberalismo volvió a mostrar que, eh, para emplear una imagen bastante gráfica de Harvey, el capital es una espiral fuera de control y que las tentativas para controlarlo, para darle una forma manejable y asible son absolutamente desesperadas. En ese sentido, se explica que durante los últimos años la crítica de la economía política de Marx haya experimentado un renacimiento, un nuevo interés y una serie de reflexiones bien provocadoras que surgen a partir de lecturas del Capital. Básico en la lógica del Capital, como todos y todas saben, es lo siguiente. La superficie del capitalismo es un movimiento absolutamente agitado, dinámico. Eh, Eso vuelve extremadamente difícil la comprensión de su lógica. Uno piensa en la estructura del capital a lo largo de los tres volúmenes y esto es muy perceptible. El capital empieza en un altísimo nivel de abstracción, con un nivel de complejidad enorme que es un desafío para el lector. Y el propósito de Marx, como él mismo explica en el Capital, es ir avanzando progresivamente hasta que en el tercer volumen se llega a la percepción del capitalismo tal como lo ve la conciencia cotidiana. Es decir, mostrar los fundamentos, la parte no perceptible
lo que Marx llamaba la calma de la esencia del capitalismo, para llegar finalmente a esa dinámica del día a día. Bloch hablaba de la oscuridad del momento vivido, en la que el individuo se siente perdido y confundido por el dinamismo y por la aceleración brutal, algo que pertenece más que a cualquier época de la modernidad a nuestro propio tiempo. Este es un primer propósito. Una segunda intención de esta investigación es establecer una metodología para analizar la cultura de masas. Para eso hay una inspiración en autores clásicos del marxismo de la teoría crítica, como Ernst Bloch o como Siegfried Kracauer. También a partir de autores contemporáneos cercanos en el tiempo, como Jenson o como Mark Fisher. El propósito de Cazadores de Ocasos es trabajar con una serie de elementos que se dieron de manera más o menos contemporánea y que establecen una suerte de constelación. Sería posible decir que en los últimos 50 años se dieron una serie de fenómenos de manera coincidente. En primer lugar, una serie de cambios en la dinámica del capitalismo que asociamos con la palabra neoliberalismo y cuyos rasgos definitorios conocemos, padecemos e intentamos resistir muy bien. Retroceso de los límites de lo no mercantilizable, desmantelamiento de las políticas de seguridad, de los derechos laborales, eh, agotamiento de recursos naturales, destrucción del ambiente, aumento exponencial de la brecha entre ricos y pobres, financiarización de la economía y otros horrores que no es necesario desarrollar. En ese mismo periodo se produjo una reestructuración total de la cultura de masas. Históricamente, a lo largo de la modernidad, la cultura de masas fue un área relativamente marginal de la valorización económica. Algo que ocurrió durante los últimos 50 años, pero sobre todo durante los últimos 15 años, es que la cultura de masas dejó de ser marginal para convertirse en una de las áreas más rentables de la producción económica. De hecho, el sector de mayor crecimiento durante el neoliberalismo fueron las así llamadas industrias culturales emergentes, es decir, aquellas que se apoyan en las tecnologías de la información, entretenimientos online, juegos online, música, plataformas de música, es decir, un universo que va desde Netflix a Amazon Prime a Disney Plus y cantidad a Spotify y cantidad de otras formas de mercantilización de la cultura. En ese mismo periodo se produjo el ascenso de un escritor estadounidense al rango de mayor éxito de ventas en la historia de la humanidad. Me refiero a Stephen King. Es característico que sea un autor estadounidense y que sea autor de literatura de horror y que su obra, que comienza a surgir en los años 70, como ustedes saben, haya ido de la mano de un fenómeno conocido mundialmente como el boom del horror, que desde Estados Unidos tuvo una proyección mundial. Este mismo fenómeno coincide con una crisis de hegemonía económica y en parte política de Estados Unidos en el plano mundial, algo que tampoco necesitamos expresar, pero que va de la mano de
este ánimo pesimista y de el papel que ejerce la literatura de horror y el cine de horror en Estados Unidos, y un fenómeno sobre el cual existen análisis desde el punto de vista del marxismo y la teoría crítica que conocemos muy bien. Para mencionar dos ejemplos emblemáticos, Giovanni Arrighi y Wallerstein ofrecieron análisis muy exhaustivos acerca de la crisis de la hegemonía estadounidense. En ese mismo periodo de tiempo se produjo una renovación total en los modos de leer El Capital de Marx, fuertemente motivados desde la teoría crítica. Menciono como primera figura fundamental a Backhaus y luego una cantidad de autores como Ian Hoff, como Michael Heinrich, como en otro ámbito eh, Moishe Postone, que percibieron que algo en el capitalismo de nuestro tiempo requería una relectura original de Marx y que produjo esta renovación a partir de un análisis del presente, de los modos de leer el capital. Otro fenómeno más cercano en el tiempo, los últimos 12 años, es un boom del horror en la literatura argentina. La palabra terror en la historia de Argentina tiene sentidos muy concretos, pensando en primer lugar en el terrorismo de Estado y en las dictaduras, ante todo la última dictadura, un fenómeno que en la Argentina exactamente de hoy tiene, por razones semejantes a las que expuso con extrema precisión el profesor Castillo en la historia argentina reciente y por parte de un régimen, el actual, el del actual presidente de Argentina, que como todos sabemos es Donald Trump, y que supone un ataque brutal contra las políticas de la memoria, una entrega terrible de la soberanía argentina, un ataque sistemático al sistema de salud pública, a la educación pública, a todo el sistema científico y tecnológico en Argentina, y en particular a las humanidades. Es decir, la palabra terror, que tiene desde al menos el siglo XIX una presencia tan fuerte en la historia de Argentina, fue de la mano durante los últimos años del surgimiento de un horror literario que tuvo una enorme expansión en la literatura de nuestro país por cantidad de autores y autoras, Mariana Enríquez, Luciano Lamberti, Samantha Schweblin, Agustina Bastarrica, en fin, Mariano Quirós, una lista bastante amplia a la que se suma más recientemente el cine de horror, configurando un fenómeno bien característico de nuestro tiempo. ¿Por qué me interesa en el horror? En buena medida por lo que estamos diciendo. Yo tengo la impresión de que a nivel de la literatura de masas es el fenómeno más representativo de nuestro tiempo. Hay una lectura distinta que es la que hace Jameson. Jameson en libros como Arqueologías del Futuro o Antinomias del Realismo, propone ver en la ciencia ficción el género característico. Tengo la impresión de que está errado, es decir, que fue muy provocadora la ciencia ficción en tiempos de la Guerra Fría, por razones imaginables, y que sigue teniendo una eficacia residual, pero que si hay un género que capta el ethos pesimista de nuestra época, ese género de masas es la literatura de horror. Y podríamos encontrar correlaciones con cantidad de reflexiones de nuestro tiempo que subrayan la presencia de ese ánimo pesimista en relación con el presente y en relación con el futuro próximo. En una época en la que, como Jameson justamente dijo, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, título de una conferencia de Türke en estas mismas jornadas, eh, vemos una cantidad de reflexiones coincidentes. Pienso en el extraordinario libro de Enzo Traverso, Melancolía de Izquierda, que es una gran reflexión
sobre la derrota y sobre los vencidos y sobre la existencia de un ánimo pesimista en el plano global. Yo trato de hacer esto con obras de la literatura de masas y con una metodología que trata de recuperar y de proponer la superioridad del análisis inmanente. Cuando hablo de análisis inmanente entre estudiosos de la literatura, suele surgir una cierta incomprensión. Se piensa que análisis inmanente es close reading, un método de lectura como el que impulsaba el New Criticism en Estados Unidos o la estilística de lengua alemana, cuando en realidad creo que lo que resulta especialmente provocador para el análisis de estos fenómenos es el sentido de crítica inmanente que, como sabemos todos y todas, parte de la tradición de Hegel y de Marx y que fue retomado intensamente por la teoría crítica. Sabemos que la primera gran aplicación de este método fue el de Hegel en la fenomenología, y que el elemento enormemente revolucionario fue analizar cada etapa en la fenomenología, cada figura de la conciencia, juzgándolo no desde el punto de vista de la conciencia que sabe del filósofo, sino tratando de adoptar el punto de vista de esa etapa en particular, mirar con los ojos de esa figura de la conciencia y comprender cuáles son las posibilidades, las limitaciones y las contradicciones de, eh, de esa visión. Este método fue aplicado consecuentemente por el Marx del Capital y fue retomado recurrentemente por la teoría crítica, posiblemente la exposición más brillante de la crítica inmanente en oposición a la trascendente. Se encuentra, como todos sabemos, en el capítulo 46 de Terminología Filosófica, en el segundo volumen, donde Adorno trata de justificar la superioridad de un análisis inmanente. ¿Qué supone esto en relación con la literatura de masas? Muchos de los análisis críticos son trascendentes. El analista, el teórico que sabe, juzga desde una cierta superioridad y condena antes de haberla juzgado, antes de haberla citado a declarar, como degradada o como decadente a la literatura de masas. El método que yo propongo es aquel que recomendaba el joven Marx, y es escuchar al objeto, ¿sí? Prestar atención a lo que el objeto dice, o, como decía Adorno, mirar atentamente al objeto hasta que él empieza a hablar bajo la mirada atenta del pensamiento. Es decir, preguntarse cómo se ve el mundo desde las obras de la literatura de masas. ¿Qué visión del mundo tienen romances, cuentos de la literatura de masas? Y no la visión del mundo de los autores, sino la de las obras. Es decir, ¿qué tipo de conciencia surge de las obras? Algo que es bien fundamental y bien vital. Para entender este carácter anfibio, doble, que tiene la literatura de masas. Entre los autores más importantes, los autores que se destacan en la historia de la literatura de masas, vemos una lucha, vemos que su obra es un campo de fuerzas. Por un lado, entre los deseos, las pretensiones estéticas que tienen los autores, y por otro lado, las imposiciones que vienen dadas por el mercado, imposiciones que existen, como decía Marx, a propósito de la producción capitalista en general. Decía, el productor tiene que aceptar ciertos imperativos del mercado, dice Marx, bajo riesgo de ruina. O acepta o se arruina.
En la medida en que toda obra importante en la historia de la literatura de masas es en parte un logro estético, en parte una mercancía, todo autor tiene que desarrollar una lucha a muerte por defender sus imperativos estéticos, pero al mismo tiempo respetar hasta cierto punto los imperativos del mercado. Esto supone una negociación y a veces una lucha entre la conciencia de la obra, digamos, el autor implícito, es decir, el modo de ver el mundo que surge inmanentemente de la obra, y la conciencia del lector promedio. Podríamos ejemplificar con muchos ejemplos en la historia de la literatura de masas cómo este combate fue por momentos muy duro, nunca tan duro como en nuestro propio tiempo. Esto lo vemos en particular en una época como la nuestra, en que existe un altísimo grado de estandarización cultural en el plano global. Aquel fenómeno que viene siendo analizado hace años como norteamericanización cultural tiene que ver con un fenómeno histórico totalmente inaudito. Nunca antes en la historia de la humanidad una potencia hegemónica consiguió difundir sus parámetros culturales a nivel mundial, como lo viene siendo Estados Unidos. Y forma parte de esto la creación de modos de conciencia estandarizados que tienen un enorme grado de desarrollo a nivel global y que suponen al mismo tiempo una lucha de nuestras periferias respecto de esos modelos estandarizados. Este fenómeno recorre totalmente la literatura de masas y podríamos ver en qué medida fenómenos como el cine en plataformas y más aún el cine financiado por plataformas supone, incluso por parte de directores importantes, llevar a cabo esta lucha entre ciertos deseos de carácter estético y ciertos imperativos del mercado. En el caso de Stephen King hay un fenómeno bastante característico. Sus últimas obras son notablemente pesimistas. Y este pesimismo tiene que ver con la percepción que él tiene respecto de la fascistización de la sociedad estadounidense y en buena medida del público lector estadounidense. Es decir, en esta lucha entre la conciencia de su obra y la conciencia del lector, Stephen King viene encontrando dificultades cada vez mayores para reconciliarse con su público. De allí ese elemento de agresividad por momentos, de allí ese creciente pesimismo y de allí un cambio estructural en cuanto a cómo elabora el horror en las últimas obras, a diferencia de las primeras, que son hijas de fenómenos como la contracultura, la rebelión estudiantil. Su primera narración, Rage, Rabia, tiene que ver con el ámbito de la escuela media y cómo una clase es tomada por adolescentes. El King de los últimos 10 años es totalmente distinto. Aparece muy frecuentemente la representación de los Estados Unidos de Trump, con referencias muy directas, explícitas, y con un ataque permanente a lo que él percibe como conciencia contemporánea, promedio estadounidense, es decir, efectos de la neoliberalización y de la expansión de las extremas derechas en Estados Unidos. ¿Qué produce esto en la obra? Voy a dar solamente un ejemplo de un romance reciente, 2018. El título en español es El visitante. El título en inglés, The Outsider. Existe inclusive una miniserie en plataformas. El romance comienza con un crimen brutal. Un niño pequeño violado y asesinado, con una descripción fuertemente naturalista del estado de la víctima.
potenciales culpables, y en determinado punto de la narración se revela que el crimen se debe a la intervención de una entidad sobrenatural, alien. Lo que llama la atención de este romance de King es que hasta muy avanzado el romance parece menos una obra de horror que una novela negra, que un romance de, de Hammett o de Chandler. Es decir, la obra es duramente realista. Entonces uno se pregunta cuál es el horror. Hay dos horrores. Un horror que tiene que ver con una sociedad fascistizada, atomizada, con una pérdida del sentido de comunidad, con la tendencia a que se forman lynching mobs, es decir, multitudes que linchan brutalmente a un sujeto al que identifican como diferente. ¿Sí? Y el otro horror, el sobrenatural, es mucho más leve y mucho más tranquilizador para el lector. En las últimas novelas de Stephen King, el elemento distópico tiene que ver con la realidad de nuestro tiempo. Y el elemento sobrenatural, el horror tradicional, es un elemento que nos tranquiliza y que nos consuela respecto de la realidad. Es decir, en la obra reciente de King y de otros autores y autoras contemporáneos, hay dos horrores. Uno es el horror sobrenatural y el otro es el horror de nuestro propio tiempo. Y la literatura busca frecuentemente en fenómenos de la literatura de masas encontrar un punto de evasión y de consuelo respecto de este horror que los autores y las autoras encuentran imposible elaborar en términos, en términos tradicionales. Es decir, la modernidad de nuestro tiempo, la modernidad del neoliberalismo como el verdadero horror que elabora la literatura de masas. La sensación, y esto es llamativo, que tienen los personajes, decíamos, la literatura de horror históricamente es un fenómeno que pertenece íntegramente a la modernidad. Tiene algunas exigencias estructurales. Una es plantear algún modelo de sentido común, personajes, narradores, que representan el sentido común. Esto es un pacto entre el autor y el lector. Yo lector, ustedes, lectores y lectoras, compartimos un concepto de sentido común. Sobre esa base se establece el diálogo de la acción narrativa. Esto se volvió muy difícil para la literatura de masas contemporánea y por momentos parece que ese pacto se hubiera roto. Por eso la sensación que tienen los personajes que representan el sentido común es que ellos son los verdaderos outsiders. Vivimos en una época irracional y la lógica de este mundo ya no se entiende. Esto es lo que presenta, lo que percibe la conciencia cotidiana en términos de Marx en la literatura de horror contemporánea. Leo algunos trechos de este romance de King. Los personajes positivos de esta narración dicen cosas como las siguientes: nada tiene sentido, el mundo entero se volvió del revés, vivimos en un mundo extraño lleno de cosas extrañas. Es como si nos hubiéramos entrado en un romance de Kafka o en 1984. Se ha señalado frecuentemente que la experiencia característica de nuestro tiempo es la nostalgia y hay análisis de Jameson clásicos acerca de este fenómeno, sobre todo en su gran libro sobre el posmodernismo, las modas retro de la posmodernidad, que radicalizan un fenómeno característico de la cultura popular y de masas moderna, la sensación de que la modernidad capitalista es caótica, es incomprensible, y el deseo de refugiarse en
universos abarcables, protegidos. Ese deseo regresivo que menciona Adorno cuando dice que existe en los sectores medios de las grandes ciudades y en algunos de los intelectuales representativos, el deseo de construirse una pequeña casita abarcable con la mirada y refugiarse allí para escapar al caos de la modernidad. En los romances de King esto aparece como un, una fuerza muy enérgica, esta nostalgia por un mundo más pequeño, más comprensible, más abarcable. Dicen los personajes, por ejemplo, los tiempos en que las cosas eran distintas, en que un caballero le abría la puerta a una dama, pero esos días quedaron atrás. Es una fuerza muy fuerte en la cultura de masas, porque es una fuerza muy fuerte en el crecimiento de las nuevas derechas. Esta nostalgia por un mundo con normas fijas, de allí el ataque sistemático contra todas todos los colectivos que proponen ampliación de derechos. De allí el ataque ante los movimientos LGTBQ+, de allí la islamofobia y de allí la homofobia de las nuevas derechas, y ese deseo de retorno a normas más fijas y a un mundo donde la tradición teóricamente era más fuerte y más saludable. En la literatura de masas, y esto lo subrayó Jameson muy bien, hay una lucha constante entre cosificación y utopía, entre deseos de liberación, de emancipación, y fuerzas regresivas que forman parte del público lector internacional hacia sociedades menos democráticas, a sociedades más rígidas y hacia una supresión de los derechos ampliados durante los últimos años. Hay una relación muy directa, y es lo que trato de defender, entre este deseo regresivo, esta nostalgia del pasado, y un horror frente a un presente que no se comprende de manera muy precisa. Cantidad de análisis, recuerdo desde Jameson a Traverso, han subrayado este rasgo del capitalismo de nuestro tiempo. La primera época en la historia humana en que finalmente la globalización es una realidad. No existe rincón del planeta que pueda funcionar como un paraíso desconectado del capitalismo y sabemos que es impensable la experiencia de estar desconectado en la lógica del capitalismo actual, desde las comunicaciones a las finanzas, ¿sí? Me llama la atención que el leitmotiv del romance de Stephen King que yo le cité es una frase que se repite a lo largo de todo el romance. El universo no tiene límites. Los personajes que están perdidos frente a un universo sin límites terminan fabricando una moral pequeña para volver feliz ese final y consolatorio el universo. En las últimas líneas dicen, un personaje pensaba en el universo, no tiene límites, ¿verdad? Y no puede explicarse. Y la interlocutora agrega, así es, ni siquiera vale la pena intentarlo. Es decir, este elemento de desconsuelo y de desesperanza que forma parte de los análisis recientes respecto de la experiencia de cada uno de nosotros, cada una de nosotros en las megalópolis de nuestro tiempo, desde Buenos Aires a Sao Paulo, ¿sí? Esa experiencia que analizó brillantemente Jameson a propósito de la arquitectura posmoderna, recordarán muchos y muchas el análisis de los hoteles diseñados por Portman, como el Bonaventure Hotel, donde dice que la primera experiencia que siente, dice Jameson, el que se acerca a ese hotel, es que nunca sabe en qué parte del hotel está. Se pierde permanentemente.
es imposible formarse un mapeo conceptual respecto de la estructura de ese hotel. Y encuentra Jameson una analogía plena con el capitalismo de nuestro tiempo. Dice, la totalidad social siempre fue irrepresentable, pero era posible construir mapas o modelos, esa categoría de Brecht, a pequeña escala, para comprender la dinámica de la totalidad. Y dice Jameson que lo típico de el capitalismo neoliberal es que ese procedimiento de representación es imposible. Las personas afrontan la historia y la totalidad social como un caos confuso, cuyas fuerzas son indiscernibles. Recuerdo en relación con esto una reflexión de Wallerstein que dice que siempre el caos y la desorientación fueron un caldo de cultivo fundamental para los diferentes fascismos. Hay frente a esto un peligro constante y es la regresión. Y hay en esa regresión signos característicos en nuestro tiempo. Yo hablaba de la nostalgia por una sociedad, entre aspas, ordenada, ¿sí? Algo que subrayó también Jenson en otro libro notable, que es Valencias de la dialéctica, es que posiblemente no hayan existido en otros momentos de la modernidad y posiblemente de la historia otras épocas en que el individuo se haya sentido tan débil, tan desempoderado frente a la lógica en la que está viviendo, frente a este dinamismo permanente y al mismo tiempo una sensación de monotonía permanente. Algo llamativo en la cultura de masas es el fenómeno de la regresión en el sentido de que los personajes sienten una impresión de desprotección y de fragilidad infantiles. Todo, toda la literatura de horror contemporánea, y podría dar muchos ejemplos, muestran o bien a niños que son víctimas de la violencia, o bien a adultos que por efecto del horror experimentan una regresión a un estado infantil. Yo mencionaba como un simple ejemplo este romance de Stephen King, en cuyo núcleo inicial aparece el asesinato de un niño. Durante los últimos 15 a 20 años, no solamente la literatura y el cine de horror han mostrado centralmente figuras infantiles como víctimas de la violencia, sino que esto también se proyecta a otras expresiones de la cultura de masas. Ocurre en el policial, por ejemplo, y podría mencionar la centralidad que tiene la violencia infantil en los romances de Henning Mankell, el autor suizo, o del autor italiano Andrea Camilleri. Es llamativa la centralidad de la violencia contra los niños como símbolo de la fragilidad y de la impotencia de nuestra conciencia frente a nuestro presente. Hay una imagen muy dramática que marcó nuestra época. Ustedes recordarán la fotografía de Aylan Kurdi, ese niño sirio que murió ahogado en la costa de Turquía. Esa fotografía quedará seguramente históricamente como un emblema de nuestro tiempo y como un emblema de esa fragilidad, de esa debilidad. Un personaje de ese romance de Stephen King del que venimos hablando hablaba de su incapacidad para entender lo que está pasando. Kurt Wallander, el policía de la serie de romances de Henning Mankell, dice frente a su propio tiempo, comparando con el pasado, no comprendo nada de lo que está pasando. Un fenómeno característico de la literatura de masas reciente es la dificultad para introducir en las obras personajes que sean portadores del saber. En la literatura de nuestro tiempo no hay un Van Helsing ni hay un Sherlock Holmes. Algunos de ustedes habrán asistido
a la versión de Nosferatu que se estrenó en 2024. El fan Helsing del film de 2024 reconoce que no sabe, que no tiene una explicación, que no aporta soluciones, una sensación total de ignorancia y de desempoderamiento. En ese sentido, la literatura de masas expresa muy intensamente el estado de la conciencia y del pensamiento cotidiano de nuestra época, y es un motivo para que merezca reflexión por parte de la teoría crítica. Un imperativo para el pensamiento emancipador a lo largo de toda la modernidad fue educar para la madurez, esa consigna que aparece como título de unas conocidas lecciones de Adorno. Educar para la madurez supone también conocer, estudiar y combatir los fenómenos de regresión de nuestro tiempo, y supone en ese sentido una práctica de la resistencia absolutamente actual para las humanidades. Muchas gracias por la atención e por la paciencia. Bom, mais uma vez, quero agradecer muito a participação do Miguel, a participação do Castilho. O Castilho chegou, não me lembro se hoje ou ontem, de Cabo Verde, e veio para participar do nosso evento, né? Amanhã ele tem uma intervenção cirúrgica, inclusive, quer dizer, um ato de dedicação. Não é à toa que ele fala de políticas públicas de livros, né? Aliás, ele tem uma frase ótima: o dia que não tiver livros, eu também não tenho mais razão de existir, né? Lembrei da sua frase. E também quero agradecer imensamente ao Miguel, que também, o Miguel participou já várias vezes de nossos congressos, né? Publicou livros conosco, publicou capítulos de livros, sempre participou dos nossos congressos e permitindo até um diálogo muito interessante entre Brasil e Argentina, o pessoal da teoria crítica daqui, o pessoal da teoria crítica da Argentina, mas, infelizmente, ele sofreu um acidente, machucou seriamente o joelho e não pôde viajar, por isso que ele está participando virtualmente. Caso contrário, ele estaria aqui conosco, né? E foi, enfim, não deu para ver. Mas eu agradeço imensamente, Miguel, você está aí machucado e se empenhando também em participar e dar sua contribuição sempre decisiva para nós, né? Então, bom, acho que podemos encerrar então, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer enfaticamente ao Miguel e ao Castilho pela contribuição, pela participação, e quero dizer também que eu me sinto muito contente, viu, Débora? Não só porque foi o dia inteiro, a gente ficou ouvindo coisas bonitas aqui, né? Mas também, nesta mesa também, e sobretudo porque eu revejo, ainda que virtualmente, dois amigos que fazia tempo que eu não via, né? Não encontrava, não participava juntos de um evento. Desde antes da pandemia, né, Miguel? Desde 2018, o Castilho desde a época unespiana, não é? Então, quero, mais uma vez, agradecer a participação deles e a participação de vocês, né? A presença de vocês todos aqui, ok? E um último aviso, isso, veja só, Castilho, nós teríamos agora o lançamento de livros aqui, dos nossos livros, né, que nós sempre publicamos, mas o Fiscar baixou a portaria dizendo que livros que não sejam da editora do UFSCar, vendidos no campus aqui, ou a editora teria que pagar R$300 por dia para a editora da UFSCar, ou vender dando 40% do preço para a UFSCar. Então, com isso, nós tivemos que suspender, porque a editora Alameda não conseguia bancar isto. Então, reserva de mercado aqui, Castilho, em plena editora, plena universidade, quando deveria ser democrática, né? Plural, aceitar todas as editoras. Enfim, é isto. Ok? Muito obrigado, então, a todos. Bom, obrigado.